Fala, meu querido capivara, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma defesa que na verdade é um gambito e ele é cheio de armadilhas, tá? Ele leva muita confusão para dentro do tabuleiro e é aqui que a gente gosta, né? Essa é a nossa praia, é cheio de armadilha, várias sequências de lances que não são muito complexas nessa abertura, né? E eu acho que vocês vão gostar, né? Nós estamos falando aqui hoje do Gambito Budapeste. Budapeste, esse gambito tem um nome em homenagem à cidade que é a capital da Hungria, que é a cidade de Budapeste. Então, as aberturas são assim, ou são homenageando um grande jogador ou um grande estudioso daquela abertura, ou uma cidade em que foi consagrada, vamos dizer assim, a abertura. Muito bem. No caso do Gambito Budapeste, quando eu comecei a jogar, ele era muito popular, aqui no Brasil, tanto que eu estudei ele para jogar de negras contra D4, então D4, o jogador de D4 normalmente busca umas aberturas mais sólidas, mais lentas, e o Budapeste já arrebenta com tudo isso. Então, vamos para o tabuleiro. Bom, chegando aqui, como que funciona? O que é o Gambito Budapeste? Bom, é bem simples, As brancas jogam D4, você vai responder com o cavalo F6, ela vai responder com C4 e aqui, o lance normal para as negras é fianquetar o bispo, entrando para uma Índia do rei ou entrando numa Grunfeld, que são defesas mais famosas assim, mais consagradas. Mas o Budapeste ele consiste em jogar E5 nessa situação. E5, já questionando o centro das brancas já no segundo lance. E aqui, bom, nós vamos pegar linhas em que o branco faça a captura, Então a primeira armadilha que nós vamos ver consiste nesse lance, Então D por E5 e depois nós temos cavalo E4, Nós vamos jogar essa variante, que é uma variante muito agressiva para as negras. E aqui, digamos que o nosso adversário jogue F3 para questionar esse cavalo nosso aqui em E4, então aqui já começa a primeira armadilha. Aqui a vantagem já é para as negras já no quarto lance, ó, porque depois de bispo em B4 cheque, existem alguns lances que podem ser feitos. Mas veja só, caso o nosso adversário coloque bispo em D2, nós seguimos com dama H4 cheque e depois de G3, que é o único lance da posição, você tem cavalo por G3. Caso ele faça H por G3, então dama por G3 e é checkmate. Então veja só, 7 lances, já temos mate na primeira armadilha. Então vamos voltar um pouquinho e vamos para a nossa segunda armadilha de hoje. Muito bem, então voltamos para a posição inicial aqui do Gambito Budapeste, E o nosso adversário aqui, vamos dizer que ele faça um lance como D5 aqui, Ele faz o lance D5, então nós temos bispo em C5 e depois de bispo G5 para aproveitar uma cravada, que é muito comum nessas linhas de abertura, nós podemos seguir com cavalo E4. Olha só que lance bonito, cavalo E4 atacando o bispo, E aqui lembra muito o mate de legal, que você faz esse lance e entrega a dama. E caso o nosso adversário faça a captura mesmo de bispo por D4, então ele leva checkmate aqui no lance 5, Então bispo por F2 é checkmate, O cavalo cobre essa casa, o rei não pode capturar, então com apenas um bispo e um cavalo fazemos o adversário perder a partida. Muito bem. Mas digamos que aqui, depois desse lance, o nosso adversário volte, o bispo em E3, defendendo a casa de F2, nós fazemos bispo por E3 e depois de F por E3, nós temos dama H4 cheque, única é G3, Ele não pode estirar o rei porque o cavalo guarda essas duas casas, E depois de G3 nós seguimos com cavalo por G3. Caso o nosso adversário faça H por G3, nós temos dama por H1 e aqui estamos com muito material a mais do que o nosso adversário, E muito melhor na posição também, Já debilitamos toda a estrutura de peões, ganhamos a torre, Então assim, muito legal.
Muito bem. Vamos agora seguir para uma outra variante aqui na nossa posição. Vamos voltar lá para a posição inicial do gambito Budapeste e aqui nós vamos para a nossa terceira situação. Digamos que o nosso adversário aqui faça mais uma vez D por E5. D por E5 nós vamos jogar agora o cavalo G4. Cavalo G4, digamos que o nosso adversário faça aqui cavalo F3. Cavalo F3 nós vamos responder com D6 e depois de D6 vem E por D6, bispo por D6 e H3. Muito bem. Esse lance aqui ele é muito interessante porque ele tenta expulsar o nosso cavalo aqui de G4, que está tendo muitas linhas de ameaça, né, nessa posição. E depois desse lance nós vamos fazer um fortíssimo lance que é cavalo por F2. Olha como que é agressivo esse gambito. Aqui eu já estou ameaçando ganhar a qualidade de imediato, né? Então depois de dama por F2 vem um fortíssimo lance que é bispo em G3 cheque, né? E agora o rei não pode voltar aqui, né? E esse lance carrega junto o quê? Um cheque que, além disso, faz um descoberto na dama. Então depois de rei por G3 nós fazemos dama por D1. Olha que interessante, ganhamos a dama do nosso adversário. Mas vamos voltar mais um pouquinho então. Vamos voltar para a nossa posição inicial do gambito Budapeste. Tá vendo como que é? Os lances parece que fluem, não tem assim muito... esses são lances normais, não tem nada de esquisito aqui para o nosso adversário. Bom, vamos seguir agora, nós vamos jogar aqui, ó. Então depois de E por E5 nós vamos jogar cavalo novamente em E4 e agora nós vamos ver um pouco mais de linhas com esse cavalo em E4, né? Porque aqui a grande questão na outra abertura foi que ele jogou um F3 e nós fizemos bispo cheque. Então para evitar esse lance o nosso adversário vai fazer um lance que é A3. A3 evitando o nosso bispo em B4 cheque. E aqui nós vamos fazer um lance provocativo nele, que é B6. B6 ó, provoca demais o próximo lance das brancas, que é dama D5, né? Porque dama D5 ameaça a torre, ameaça o cavalo, né? E aparentemente não tem muito, se você colocar o bispo aqui, tá caindo o bispo. Então é um lance que o capivara que está de brancas ele vai fazer, é difícil ele não fazer esse lance. E aí nós vamos seguir de algumas formas, você pode seguir nessa posição. Você pode seguir jogando cavalo por C5, é uma ideia, né? Cavalo C5 é uma ideia, por quê? Depois de dama por A8 nós temos bispo B7 ameaçando a dama, né? Veja que a dama defende o cavalo, esse cavalo aqui está defendendo o bispo, então o único lance para as brancas aqui é dama por A7. E depois de dama por A7 nós temos cavalo C6 e o cavalo C6 ó, ganha a dama do adversário. Impressionante, né? Veja que golpeta que nós armamos para o nosso adversário. O cavalo defende o bispo, né? A dama não pode vir nessas duas casas porque a dama protege, não pode capturar o peão porque o outro defende. Aqui está defendido pelo bispo, né? Aqui essas outras duas casas aqui, esse cavalo guarda e esse também. Ganhamos a dama. Impressionante. Mas vamos dizer que nós resolvemos fazer existe uma nova forma também de você ganhar essa dama, né? Se você não quiser jogar cavalo aqui em C5, nós temos também aqui, ó, bispo B7. Depois de bispo B7, nós temos dama por B7, né, o lance mais natural, e aqui nós jogamos cavalo C6. E cavalo C6, ó que interessante, se o jogador de brancas faz um lance qualquer aqui com outras peças, nós estamos seguindo imediatamente com cavalo em C5. E cavalo C5 ganha a dama de imediato, né? Porque o cavalo aqui ele defende a casa também de A6, que é a casa de fuga da dama, então perdeu a dama, né? Já está perdendo a dama no próximo lance. E caso o nosso adversário faça A6, né? Dama A6, nós jogamos a mesma coisa, cavalo C5, e depois de dama B5, que aparentemente parece que salva a dama, nós jogamos A6. E aqui, ó, esse cavalo defende essa casa, esse defende a outra, esse cavalo defende essa e perdeu a dama mais uma vez. Impressionante, né? Fala a verdade. Mas vamos dizer aqui então que o nosso adversário fuja um pouco dessas maluquices nossas aqui. Então depois de E por
por D5, nós vamos fazer aqui de novo cavalo E4, né? E aqui o nosso adversário vai jogar cavalo F3, ele não vai querer entrar naquela linha. Nós vamos mais uma vez empurrar ele para B6, porque aqui é o seguinte, se ele jogar dama D5, a gente vai jogar bispo B7, dama por B7, cavalo C6, a mesma linha que a gente viu aquela hora, dama A6, só que aqui tem uma diferença, né? Aqui tem uma diferença, porque agora, se nós fizermos o lance cavalo C5, essa dama agora ela tem essa casa de fuga e aí tem todo esse corredor livre. E aqui daí nós vamos ter perdido o bispo, né? Que a gente sacrificou o bispo aqui em B7 para colocar a dama dele mal posicionada. Mas aqui tem um lance intermediário, que é bispo em B4 cheque, né? Porque se a gente faz o lance aqui, esse cavalo ele acaba bloqueando a diagonal do bispo, né? E aí a dama tem essa casa de fuga. Mas agora não. Você vai jogar bispo em B4 cheque, depois de bispo D2 para defender o cheque, nós jogamos aí sim cavalo C5. E aqui mais uma vez a dama não tem casa de fuga. O bispo defende aqui em A3, o cavalo defende A4, o outro cavalo defende aqui em A5, esse mesmo cavalo também defende em B7. Então aqui as brancas jogam dama B5 e depois de bispo por D2 cheque, cavalo de B por D2, nós jogamos mais uma vez o nosso A6, né? E aqui, mais uma vez, as brancas perderam a dama, né? Impressionante, né? É fenomenal essa abertura. Eu adoro. A abertura Budapeste, Gambito Budapeste, ele é jogo bom. Quem não conhecia esse gambito, por favor, escreva aqui nos comentários. Ele é muito legal. Eu aconselho vocês a quem gosta de tática, quem gosta de armadilhas, a dar uma olhadinha no Gambito Budapeste. Está muito pouco jogado hoje em dia e eu acho que os capivaras vão cair. Certo? Boa capivarada para todo mundo e até a próxima.